Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos entrando na nossa terceira semana de aula e para essa semana nós temos alguns exercícios. Lá no roteiro que eu enviei para vocês, tem logo no começo a diferença entre dissociação iônica e ionização. Tem um textinho para a gente entender. O processo de dissociação é um processo físico de separação de íons que ocorre em sais e bases. Ocorre somente com compostos iônicos, ou seja, aqueles que possuem pelo menos uma ligação iônica. A ligação iônica é aquela com transferência de elétrons e formação de íons. Assim, ela corresponde somente à separação dos íons que já eram existentes na molécula. O processo de ionização é uma reação química que origina íons a partir de ácidos colocados em água. A ionização, por outro lado, corresponde à formação de íons que não existiam anteriormente e ocorre com compostos moleculares, ou seja, aqueles formados por ligações covalentes. Aqui também tem um link com um texto a respeito de dissociação e ionização. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, deem uma lidinha lá que é bem bacana, ok? Questão problema. Dos compostos a seguir, indique quais sofrem dissociação e quais sofrem ionização em solução aquosa. Então, eu tenho 4 compostos e eu preciso dizer qual deles sofre dissociação e qual sofre ionização. Mas não é tão simples eu olhar e dizer. Para isso, esse exercício foi dividido em fases. Então, nós vamos fazer por fases para no final eu conseguir responder essa questão problema, ok? Então, vamos lá para a fase 1. Fase 1. Comando. Considerando que, a princípio, todos os átomos estão em seu estado fundamental, busque o número atômico de cada elemento e depois realize a distribuição eletrônica de cada um. Então, quais são esses átomos que eu tenho? Quais são esses elementos? Tem que olhar aqui, ó. Eu tenho hidrogênio, eu tenho cloro, eu tenho sódio, cloro já tá lá, sódio também, enxofre, hidrogênio já tem, enxofre também. Então, eu tenho que ir lá na tabela periódica e procurar o número atômico de cada um desses elementos. Porque se eles estão no estado fundamental, o número atômico, que é igual ao número de prótons, também será igual ao número de elétrons. Com o número de elétrons, eu consigo fazer a distribuição. Beleza? Então, vamos lá. Para o hidrogênio, o número atômico é igual a 1. Para o cloro, o número atômico é igual a 17. Sódio, 11. E o enxofre, o número atômico é igual a 16. Beleza, então tá aqui. Agora, o que eu preciso fazer é a distribuição eletrônica. E para isso, eu vou usar o diagrama de Linus-Pauling. Então, vamos lá. Para o hidrogênio, eu tenho apenas um elétron. Então, em vez de um S2, eu vou colocar um S1. E aí, fechou meu elétron aí. Para o cloro, que eu tenho 17, vamos lá. Um S2. Próximo, 2S2. E aí, vem o 2P6. Próximo é o 3S2. E quantos que eu já tenho até agora? Então, 2, 4, 10, 12. Para fechar 17, eu preciso de 5 elétrons ainda. O meu próximo subnível é o 3P6, mas eu só preciso de 5 elétrons. Então, vai ser um 3P5. E aí, fechei 17 elétrons.
Para o sódio, vamos lá então. 1S2, 2S2, 2P6. E aqui eu já tenho 10 elétrons. Eu preciso só de um ainda. Então, é um 3S1. E fechou. Para o enxofre, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. E aqui eu já tô com 12 elétrons e eu ainda preciso de 4. O próximo subnível seria o 3P6, mas eu só preciso de 4, então 3P4. Então, fechou aí minha distribuição. Letra A, qual é a distribuição eletrônica em ordem energética de cada átomo? Então, a distribuição já está aqui. Essa aqui é a minha letra A. E a letra B, quantos elétrons há na camada de valência? Então, para o meu hidrogênio, qual que é a camada de valência? Ele só tem uma. Então, a minha camada é a primeira. Quantos elétrons ele tem aqui? Apenas um elétron. O cloro, a camada de valência é a terceira camada. Então, somando os elétrons da terceira camada, eu tenho 7 elétrons. Para o sódio, a minha camada de valência é a terceira também. Aqui eu só tenho um elétron nessa minha terceira camada. Então, um elétron. E para o enxofre, a camada de valência também é a terceira. Somando esses elétrons aqui, eu tenho 6 elétrons. Beleza? Fase 2. Comando. Represente cada elemento utilizando a fórmula eletrônica de Lewis. Então, fase 2. Essa fórmula eletrônica é aquela representada por bolinhas, que representam os elétrons. Então, vamos lá. Para o hidrogênio, eu tenho apenas um elétron. Então, tá aqui, ó. Para o cloro, eu tenho 7 elétrons. Então, eu vou colocar eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sódio tem um elétron. Então, tá aqui. E o enxofre tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto faz onde eu coloco essas bolinhas, tá? Depois, no momento que a gente for fazer o composto, a gente vai ver onde que fica melhor para representar elas, beleza? Então, vamos lá para a letra C. Qual o tipo de ligação dos compostos da questão problema? Indique como os compostos são formados. Então, a minha letra C, eu tenho que representar esses compostos aqui. Então, meu primeiro composto é o HCl. O segundo é o NaCl. O terceiro, Na2S. E o quarto é o H2S. Para representar esse primeiro composto, eu tenho um hidrogênio e um cloro. Então, o hidrogênio tá aqui e o cloro tá aqui, representando todos os elétrons. Ok. Então, aqui, o hidrogênio, ele precisa receber um elétron para preencher a camada de valência dele. O cloro, ele já tem 7 elétrons. Ele também precisa receber um elétron para preencher essa última camada dele. Então, se os dois precisam receber, eles podem compartilhar estes elétrons. Assim, o hidrogênio ficou com 2 elétrons e o cloro ficou com 8 elétrons. Se eles estão compartilhando,
esse par de elétrons, eles têm uma ligação covalente, beleza? Segundo composto, tem o sódio, que tem um elétron, e o cloro, que tem 7 elétrons. O sódio, ele precisa doar esse um elétron, porque se o sódio doar esse um elétron da terceira camada, a segunda camada dele fica aqui, ó, com 8 elétrons, fica completinha, ok? Então, o sódio precisa doar esse um elétron, tem que se livrar dele, e o cloro tá querendo receber um elétron. Então, se um quer doar, o outro quer receber, eu posso doar esse elétron pro cloro. Se eu tô doando esse elétron pro cloro, eu tenho uma ligação iônica, beleza? Terceiro composto, eu tenho 2 átomos de sódio e 1 de enxofre. Então, eu vou colocar os de sódio aqui e o de enxofre no meio. Aqui, ó. Sódio tem 1 e enxofre tem 6. Então, aqui. Ok. Então, o sódio, a gente já viu que ele precisa doar esse um elétron para a camada de valência ficar com 6. E o enxofre, ele tem 6 elétrons. Então, para completar a última camada, ele precisa receber 2 elétrons. O sódio quer doar e o enxofre quer receber, então eu posso doar esses elétrons. Se eu estou doando elétrons, eu tenho uma ligação iônica. E o meu último composto, eu tenho 2 hidrogênios e 1 enxofre. Então, os hidrogênios eu vou colocar para fora. E o enxofre no meio deles. O hidrogênio, ele precisa receber mais um elétron para ficar com a primeira camada completa. O sódio, ele precisa receber 2 elétrons. Então, como eu tenho 2 hidrogênios e um sódio, eu posso compartilhar esse par de elétrons aqui. Esse meu hidrogênio ficou com 2 elétrons. Esse sódio tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos compartilhar mais esse par de elétrons aqui, para esse hidrogênio ficar com 2. O meu enxofre fica com 8 e tá tudo certo. Se eles estão compartilhando elétrons, aqui eu tenho uma ligação covalente. Beleza? Letra D. Sabe-se que os compostos iônicos são aqueles que possuem uma ou mais ligações iônicas, mesmo que apresente várias ligações covalentes, ou seja, são formados por cátions e ânions. Já os compostos moleculares são aqueles que possuem somente ligações covalentes entre seus átomos. Diante do exposto, indique quais compostos da questão problema são iônicos e quais são moleculares. Então, letra D, se eu tenho uma ligação covalente, eu vou ter um composto molecular. Se eu tenho ligação iônica, eu vou ter um composto iônico. Então, aqui também é um composto iônico. E por último, eu tenho um composto molecular. Beleza? Fase 3. Revise as definições de dissociação e ionização. Então, aqui, fase 3. Então, vamos lá. Dissociação ocorre em sais e bases e somente
com compostos iônicos. Então, somente com compostos iônicos. Já a ionização ocorre em ácidos colocados em água e com compostos moleculares. Então, informação importante. Letra E. Ao serem colocados em solução aquosa, os compostos apresentados na questão problema sofrem dissociação ou ionização. Então, letra E. Os que sofrem dissociação e ionização. Vamos ver. Dissociação ocorre somente com compostos iônicos. Então, quais são os meus compostos iônicos? Eu tenho o NaCl e o Na2S. Então, tá aqui e Na2S, ok? E aí, a ionização ocorre com compostos moleculares. Então, compostos moleculares, eu tenho o HCl e H2S. Então, eu consegui responder aquela primeira questão, que é desses compostos, quais sofrem dissociação e quais sofrem ionização. Beleza? Questão 2. Levando-se em conta o grande número de compostos inorgânicos, é conveniente dividi-los em 4 grupos: ácidos, bases, sais e óxidos, também denominados funções químicas inorgânicas. Cada função química apresenta propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais. Então, vamos lá. O comando é: busque a definição dos 4 grupos que formam as funções inorgânicas. Então, as funções inorgânicas que eu tenho, deixa eu colocar aqui então, fase 1. As funções inorgânicas que eu tenho são ácido, base, sal e óxido. O ácido, ele é representado por um H+, e outros elementos. A base vai ter aqui algum elemento e um OH-. O sal, ele vai ter o cátion da base e o ânion do meu ácido. E o óxido tem um elemento ligado ao oxigênio. Basicamente é isso, a gente já vai entender isso aqui, ok? Então, vamos lá. Questionamento. No contexto das funções inorgânicas de arrênios, indique a alternativa que não contém nenhum ácido. Então, vamos colocar aqui, ó, essa minha primeira opção. H2O2. Se eu olhar aqui, eu posso dizer que ele é um ácido ou então é um oxigênio ligado a um outro elemento. Se eu tenho oxigênio ligado a um outro elemento, eu tenho um óxido, ok? O segundo, NaOH. Então, se eu tenho um OH, eu tenho uma base.
E o terceiro eu tenho NaHCO3. Não é um óxido porque eu tenho mais de um elemento aqui. Base também não tem um OH. E ácido também não, porque ele não começa com o meu H aqui. Não que todos os que comecem com H serão ácidos, mas é mais ou menos assim que a gente olha para ver se é um ácido, ok? Então, só me sobrou um sal. Aqui eu já vi que eu não tenho nenhum ácido, então eu já achei a minha resposta, mas vamos continuar para ver o que mais a gente tem, ok? CO2, eu tenho oxigênio ligado a um outro elemento, então eu tenho um óxido. H2SO4, começou com H, tem outros elementos aqui, eu tenho um ácido. E KNO3, não tem o H, não tem o OH, e tenho dois elementos ligados ao oxigênio, então é um sal. 3. HNO3. Comecei com o hidrogênio aqui, então eu tenho um ácido. Al2O3, eu tenho oxigênio ligado a um elemento, então eu tenho um óxido. NaOH, se eu tenho OH, eu tenho uma base. CaOH2, se eu tenho OH, eu tenho uma base. O2, não é um ácido, não é uma base, também não é um sal e também não é um óxido, porque tá faltando um elemento aqui. Então, esse aqui é um gás diatômico, porque tem dois átomos de hidrogênio, homonuclear, porque é apenas um elemento, eu só tenho oxigênio e dois átomos de oxigênio, ok? Então, gás diatômico homonuclear. Beleza? E o último é o HCl. Então, começou com H, tem um ácido. E por último, vamos lá, H2O. A minha água é o quê? Lembra que eu falei que não é porque começa com H que vai ser um ácido. Geralmente é. Mas nesse caso eu tenho o oxigênio ligado a um outro elemento. Então, a minha água é um óxido. H2CO3. Começou com H, eu tenho um ácido. E por último, MgCl2. Não tenho H, não tenho H, não tenho oxigênio, então eu tenho um sal. No 5 eu tenho um ácido aqui. Aqui eu também tenho ácido. No 3, ácido. E no 2, ácido. E o que o exercício quer é a opção alternativa que não tem nenhum ácido. Então, é a minha número 1. Beleza, gente?